Todo mundo quer uma relação leve hoje em dia, sem drama, sem conflito, fluindo naturalmente. E quando aparece o primeiro atrito real, a primeira briga que dói de verdade, a primeira discordância que não se resolve numa conversa, a pessoa já começa a se perguntar se é compatível mesmo. E aí termina. Ou começa a olhar para os lados, ou vai cultivando o ressentimento silencioso enquanto mantém a superfície lisa. Será? Eu sou a Fernanda Brito, sou psicóloga, psicanalista, neuropsicóloga, e eu converso aqui sobre as tretinhas da cabeça, mas eu te juro que não tem julgamento. O que eu preciso falar para você é que essa busca por leveza está destruindo relacionamentos que poderiam ser muito bons. Não porque conflito é bom em si, mas porque a ausência de conflito não é sinal de saúde, é sinal muitas vezes de que alguém está engolindo muita coisa. A maioria de nós cresceu sem modelo de conflito saudável. A gente viu o conflito explosivo, que é com grito, o dia de silêncio, o clima cortado à faca antes da próxima explosão, ou o conflito suprimido, onde ninguém brigava abertamente, mas o ambiente estava sobrecarregado de tensão não falada. Onde os adultos resolviam tudo sozinhos, sem na verdade resolver nada. Nenhum dos dois nos ensinou que o conflito pode ser um passo em direção a algo melhor, que discordância pode gerar mais intimidade do que concordância, que a forma como um casal briga diz muito mais sobre o futuro do relacionamento do que a frequência com que ele briga. Então, a gente chegou na vida adulta sem saber brigar. E a saída que o discurso atual de bem-estar oferece é: fuja do conflito, escolha o que é leve. Se precisar brigar é porque não é compatível. E isso está fazendo um estrago bizarro. Porque conflito em relacionamento não é sinal de problema. A ausência de conflito pode ser. Pode significar que alguém está engolindo tudo que incomoda para preservar a paz. Pode significar que as pessoas estão na superfície uma da outra, cada uma cuidando da própria imagem dentro do relacionamento. Nenhuma ali se mostrando de verdade. E o que parece harmonia é silêncio acumulado, que vira ressentimento, que vira distância, que vira dois estranhos dividindo a mesma casa. O John Gottman é um psicólogo que passou 40 anos estudando casais. Então ele acompanhava, observava, media e depois ele verificava quais casais ficavam juntos e quais separavam e quais circunstâncias. Os resultados foram surpreendentes de várias formas. Um dos mais impactantes é que 69% dos conflitos de um casal são para sempre. Nunca são resolvidos. Nem nos casais mais felizes. Ninguém. Você entendeu certo? 6 em cada 10 conflitos de um casal que fica junto por décadas nunca tem solução. Porque são conflitos sobre diferenças de personalidade, de valores, de estilo de vida. Coisas que não se resolvem numa conversa. Porque são partes de quem a pessoa é. O que diferencia os casais que ficam juntos, felizes, do que separam, não é que um resolve conflito e o outro não. É que um grupo aprendeu a conviver com as diferenças que não têm solução. Aprendeu a ter os mesmos conflitos de anos de uma forma que não corrói o vínculo. Aprendeu a dançar com o conflito, em vez de tentar eliminar. O Gottman também identificou 4 padrões de comunicação que, quando presentes consistentemente numa relação, prevêem o término com alta precisão. Ele chamou de os 4 cavaleiros do apocalipse. Deve estar certo, né? Então, 1, crítica, que é atacar a pessoa, né, em vez de atacar o comportamento, ataca a pessoa. Desprezo, que é comunicar superioridade ou desprezo, nojo pelo outro. Defensiva, que é não assumir a responsabilidade, sempre jogar de volta para o outro. E o que eu vou chamar aqui de tratamento de silêncio, que é fechar, parar de responder, encerrar a conversa. Nenhum desses 4 tem a ver com a frequência do conflito, tem a ver com a qualidade do conflito. Você pode brigar muito e não usar nenhum deles. Pode brigar pouco e usar todos numa briga. E tem mais um dado de neurociência que eu acho importante você saber. Quando você está em conflito com alguém que ama, o seu cérebro muda de nome, muda de modo.
O córtex pré-frontal, que é o responsável pela empatia, ele fica comprometido. O sistema límbico assume. E aí você começa a processar o outro como uma ameaça. Isso não é imaturidade, não é falta de amor, é ciência. E saber disso muda a forma como você se relaciona com o que acontece numa briga. A busca por leveza não nasceu do nada. Ela é uma resposta legítima de algo real. O esgotamento de relacionamentos que foram pesados demais, turbulentos demais, dolorosos demais. A pessoa que passou anos num casamento conflituoso, ela quer o oposto. E faz sentido, né? Só que o antídoto que ela busca não é uma relação leve, é a ausência de conflito. E a ausência de conflito não é saúde, é superficialidade. Intimidade real se constrói, em parte, pelo conflito que vocês atravessam juntos. Pelo fato de terem brigado feio e voltado um para o outro. De terem se machucado e reparado. De terem mostrado o seu pior lado e ainda assim o outro entender, compreender, ressignificar. Um relacionamento onde nunca teve conflito é um relacionamento onde nunca teve profundidade. A leveza que parece maravilhosa, nesse contexto, é muitas vezes solidão disfarçada de harmonia. Então, o que você precisa fazer, né, o que você precisa ter, não é uma relação sem conflito. É uma relação onde o conflito é tratado com respeito. Onde os dois podem falar o que sentem, sem medo de que isso vai destruir tudo. Onde discordar não é ameaça ao vínculo. É parte natural de dois seres humanos com histórias diferentes tentando construir algo juntos. O custo de evitar conflito a qualquer preço, de engolir o que incomoda para preservar a paz, é um ressentimento que não tem endereço claro. Não é raiva de uma coisa específica, é um acúmulo de pequenas coisas que, não ditas, vão virando uma sensação confusa de que você não é vista, de que o que você sente não importa, de que você está diminuindo para caber no espaço do outro, da relação. Esse acúmulo, eventualmente, encontra uma saída. Às vezes é uma explosão desproporcional para uma coisa pequena, às vezes é a distância emocional gradual, então, tipo, você vai se afastando sem conseguir entender o porquê. E aí a relação que parecia tão harmoniosa chega numa crise que parece ter vindo do nada. E não veio do nada. Veio sendo construída em silêncio há anos. Tem custo corporal no conflito suprimido também. Engolir o que incomoda, segurar o que precisa ser dito, manter a expressão controlada enquanto o interior está agitado, isso impacta no seu corpo. Tensão muscular, problema digestivo, sistema imunológico comprometido. O corpo não tem botão de ignorar o que está sentindo. Ele registra tudo e ele vai cobrando. Aprender a brigar melhor não começa na briga, começa fora dela, construindo uma base de segurança no relacionamento, onde os dois sabem que conflito não vai destruir o casamento. Onde você pode dizer que você ficou com raiva, sem que isso vire uma crise existencial sobre o futuro de vocês. Essa base não se constrói sozinha, se constrói com conversa nos momentos de calma. Até porque não se apaga fogo, não se resolve problemas no meio de incêndio. No meio de incêndio se apaga fogo. Então a gente só pode entender tudo, conversar de forma tranquila, se tudo estiver bem, não no meio da briga. E talvez perguntar, o que te machucou? O que você quer que seja diferente da próxima vez? O que eu quero que seja diferente da próxima vez? Falar de como você se sente, em vez de acusar o comportamento do outro, é uma forma delicada de olhar e de cuidar da relação. Uma fala sobre a sua experiência, não um julgamento sobre o caráter da pessoa. Aprender a pedir pausa sem sair da conversa. Dizer que, preciso de 20 minutos, depois a gente continua. Eu volto. É diferente de você fechar a porta e ficar 3 dias sem conversar com a pessoa, percebe? Entender que reparação é mais importante do que resolução, porque às vezes você vai chegar numa conversa sem acordo e tudo bem. O que você precisa é garantir que os dois saiam
de uma guerra e entrem num outro módulo. Isso é uma habilidade que se aprende. A terapia de casal não é quando você está em crise, é para quando você quer construir isso antes da crise chegar. Você sabe, né? Todo mundo quer cuidar da sua vida. Mas aqui a gente estudou para isso. O link está na descrição.